Olá, explicando através desta primeira videoaula a Mesopotâmia. Mesopotâmia foi uma região localizada no Oriente Médio, uma das regiões mais antigas do mundo, na qual corresponde atualmente ao Iraque. Então, a primeira coisa, gente, qual é o significado do termo Mesopotâmia? Meso significa meio, entre. Potâmia vem da palavra potamos, que significa rios. Portanto, Mesopotâmia era uma região que ficava entre os rios Tigre e rio Eufrates, no atual Oriente Médio, também conhecido como uma região do crescente fértil. Por que crescente fértil? Porque ele é formado por uma região aonde é marcado pela fertilização do solo, graças aos importantes rios que contribuíram para o desenvolvimento destas civilizações. Então, entre eles, gente, a Mesopotâmia, essa região ela foi formada por vários povos, que através de fusões culturais, através de domínios territoriais, se tornaram responsáveis pela formação da Mesopotâmia. Entre eles, sumérios, acádios, amoritas, assírios e caldeus. Então vamos lá, gente. Cada civilização responsável por essas contribuições tiveram um papel fundamental no desenvolvimento da formação da Mesopotâmia. Como, por exemplo, os sumérios. Os sumérios, gente, para quem não sabe, eles foram os inventores da escrita, da chamada escrita cuneiforme, escrita que eles faziam em tábuas de argila em forma de cunha, que já será explicado para vocês. Mas os sumérios também formaram as principais cidades, como Kish, Ur, Uruk, Nippur e Lagash, que foram consideradas as primeiras cidades-estados dessa civilização, certo? E cada cidade-estado era governado por um patesi, que era um chefe político e religioso. Então, nesse período ainda não existia a formação de uma monarquia. Então, quem governavam eram esses chefes políticos e, ao mesmo tempo, religiosos dessas cidades-estados, certo? Inclusive, dentro dessas cidades-estados, eles construíram um templo chamado de zigurates. Vocês podem ver nessa imagem, gente, a estrutura arquitetônica deste zigurate, aonde era considerado o principal palácio, aonde era realizado toda a decisão política e, ao mesmo tempo, religiosa, certo? Os acádios, gente, também foram povos de fundamental importância que, através da fusão dos povos sumérios, junto com os amoritas, acabaram fundando o primeiro império babilônico, gente? Um dos impérios mais importantes desta civilização. E por ser um império importantíssimo, um dos reis de maior destaque neste período da antiguidade foi o rei Hammurabi, responsável pela criação do primeiro código de leis escritas, o chamado Código de Hammurabi, que era baseado na chamada Lei de Talião, ou seja, olho por olho, dente por dente. Aonde, gente, essa forma de se legislar, de se criar leis, era uma maneira de organizar cada vez mais a parte política, social e econômica dessa civilização, certo? Os assírios também eram povos muito importantes, aonde teve como principal contribuição a criação do primeiro exército organizado, ou seja, o primeiro corpo militar, formado por soldados, comandados por seus chefes militares. Isso foi contribuição assíria, tá, gente? Que também teve um papel muito importante. Agora, voltando a essa questão, gente, da lei, do Código de Hammurabi, dessa chamada lei olho por olho, dente por dente. Olha só, gente, alguns exemplos dessas leis de talião inseridas nesse Código de Hammurabi. Aqui alguns exemplos. Por exemplo, artigo número 3º. Se alguém em um processo se apresenta como testemunha de acusação e não prova o que disse, se o processo importa a perda de vida, ele deverá ser morto. Artigo número 8º. Se alguém rouba um boi ou uma ovelha, ou um asno, ou um porco, ou um barco, se a coisa pertence ao Deus ou à corte, ele deverá dar 30 vezes tanto. Se o ladrão não tem nada para dar, deverá ser morto. Artigo número 55º. Se alguém abre o seu reservatório d'água para irrigar, mas é negligente e a água inunda o campo de seu vizinho, ele deverá restituir o trigo conforme o produzido pelo vizinho. Isso, gente, para vocês terem uma noção sobre o funcionamento dessas leis escritas, ok? E além do mais, gente,
outras contribuições também que ocorreram dentro dessa história mesopotâmica, através da fundação do Segundo Império Babilônico, foi a construção do famoso Jardim Suspensos da Babilônia, pelo rei Nabucodonosor. Este mesmo, gente, esse nome simples e curtíssimo para vocês darem nome aos seus filhos, né, caso vocês tenham. Tá, gente? Ele foi o responsável pela construção do famoso Jardim Suspenso da Babilônia, em homenagem à sua esposa. Tá, gente? Isso faz parte de um conto histórico criado pelo fundador da história, o grego Heródoto, durante a Antiguidade. E além do Jardim Suspensos, também a famosa Torre de Babel, tá, gente? Que vocês encontram também dentro dos relatos bíblicos. Voltando também à questão da escrita, gente, uma das escritas mais importantes foi a chamada escrita cuneiforme. O que seria a escrita cuneiforme? Eram escritas feitas com tábuas de argila, onde eles utilizavam estacas de madeira em forma de cunha, e eles utilizavam estiletes para fazerem símbolos, certo? Isso, gente, foi considerado uma das maiores contribuições dentro da história antiga, considerado um dos marcos da civilização dessa antiguidade. Ok, gente? Qualquer dúvida, estou à disposição neste vídeo. Espero que vocês gostem. Um forte abraço a vocês.